Muito bem. Então, assim, boa tarde, Genaro. Oi, boa tarde também ao nosso amigo Ednildo, né? Ednildo, muito bem, o Ednildo. E, claro, a todos os queridos rádio ouvintes. Eu gostaria de você falar essa palavra rádio ouvintes, nunca mais tinha visto, né? Nossos queridos rádio ouvintes, que nesse momento, uns já almoçaram, outros estão almoçando, outros ainda vão almoçar daqui a pouco, mas estão ligados aqui no programa do Conselho do Idoso. Primeiro de tudo, Genaro, agradecer esse convite, que, por sinal, não é de hoje. Já 2 outros programas de antes, nós somos convidados, né, por você, que conduz aqui esse programa, na Rádio Litorânea, e também, infelizmente, nos 2 sábados anteriores, nós não estávamos em Trairi. E hoje, nos encontramos cedo, lá na CR Produções, e daí surgiu o convite, renovou o convite, você disse, não, hoje ninguém perde. Porque, assim, para nós é uma grata satisfação, para o Instituto Olga Gordiano, com certeza participar desse momento aqui com vocês é de muita importância para nós também. É uma interação com nossos afiliados, né, os nossos beneficiários e beneficiárias, e daí a gente fica nessa situação que daqui a pouco a gente vai falar sobre o Instituto. Mas aí você falou da questão familiar, né, de lembrar nossos antepassados. E nós sabemos que existem algumas culturas, né, algumas civilizações, Genaro. Eu vou falar só de uma, porque a gente lembra como é que os caras são, e muita gente viu, durante uma das novelas que passou na Globo, que era Caminho das Índias. E a Índia tem essa cultura. Por exemplo, eu, por exemplo, fosse na Índia, eu tinha que saber quem são meus pais, bisavós, 7 gerações, meu amigo. Não vou nem dizer como é que era, que até tataravó a gente sabe, mas depois ninguém sabe como é, né? Mas, meu amigo, você já pensou, mas isso é uma riqueza, né? Você saber sua origem total. Até 7 gerações você tem que saber de onde é que você surgiu, de onde é que você veio, de onde é que você nasceu, qual a sua região, qual o seu povo. Família, seu povo e a região, né? Isso é muito importante. E nós, aqui no Brasil, eu inclusive fiz um teste uma vez na escola. A gente participa muito em palestras em escolas, Genaro, e lá eu me deparei com essa situação. E eu fiz essa pergunta. Gente, alguns alunos não sabiam nem o nome do pai completo, né? Quer dizer, dos pais ali, que é bem presente, bem aqui. Aí eu fui fazer o meu também, porque eu disse assim, não, eu só sei do meu pai e dos meus avós. Mas bisavô, aí eu já dancei, entendeu? Que é uma coisa ridícula, né? A gente que tem estudo e tudo. Quer dizer, eu não sei meu bisavô. E sei porque tem um pouco da história dele, porque é o Coronel João Silva, né? Era o pai da minha avó por parte de pai, quer dizer, mas só de um lado, quer dizer, o outro lado. E o outro era a avó Idalina, né? Que também é a mãe do meu avô, quer dizer, que é minha bisavó, né? A Idalina Barbosa, que era da região de Semoaba, né? Eles vieram de lá. Então, veja bem, onde é que nós estamos aqui? Nós vamos buscar coisas de 100 e tantos anos atrás, né? Porque o meu avô, o Antônio Joaquim Barbosa e Maria Silva Barbosa, que é por parte de pai, né? E aí, Hermano Gordiano, conheceu ainda? O Antônio Joaquim você conheceu, com certeza. Do Raimundo Nonato, exatamente. O Antônio Joaquim você ainda conheceu ele morando atrás do Raimundo Nonato. Antônio Joaquim Barbosa, que é pai de 14 filhos, né? 14. Aí nomes, né, que a gente todos conhecemos, por exemplo, como o Eliseu Barbosa, né, que até tem um de colégio, né? Silva Novo também, ele é o pai dessas pessoas, né? Da Edna, a tua tia Edna, né, também. Eu vou tentar, são 14, meu irmão. E aí é bom porque os nossos idosos, né, até conviveram com eles, Genaro, esse pessoal do Conselho do Idoso que participa, com certeza, eles não lembram da gente, né, que é outra geração, mas deles, por exemplo, de Elesita, né, Elesita Barbosa, aí Eliseu Barbosa, a tia Eliane Barbosa, né? Aí todos têm Silva, porque tem a mãe também que era Silva, né? Lógico que a gente fala sempre porque na nossa tradição fica o nome da família do pai, né? Geralmente conosco. E daí a gente fala, Elesita Barbosa, Eliseu Barbosa, Eliane Barbosa, Elicinei Barbosa, né? Edna Barbosa, que é a tia Edna, né? Professora também, quer dizer, uma família de professores, todos quase, professores e professoras, e deles tem nomes como o Eliseu Barbosa e Silva Novo, né? Que inclusive tem nomes de professor ilustre até em outras cidades do Ceará, né? Como Eliseu Barbosa, como você vê aqui, a gente está em frente ao colégio, né? Aqui no Trairi, o colégio Eliseu Barbosa.
E também ele deixou tem um colégio em Iguatu, uma grande cidade do centro do Ceará, com um colégio enorme, um colégio maravilhoso, também levando o nome de um trairiense, que nos orgulha muito, né, como trairiense mesmo. Também esse colégio é Eliseu Eli Barbosa, lá em Iguatu. Pois é um colégio muito grande, um colégio de quase 1.500 alunos, com o nome, leva o nome dele. Então isso nos orgulha como trairiense. E já que a gente está falando de história, então vamos ver se eu sei o resto. Olha, Elesita, a turma vai saber. Essa turma do Conselho de Idoso andou com a tia Elesita, com a tia Edna, com a tia Eliane, com a tia Licinei, com a tia Bezinha, que a tia Bezinha é a Beatriz. É a Beatriz, a dona Beatriz, a tia Beatriz. A tia Bezinha, né? É a mãe do Carlinho, do Henrique. Então a Beatriz, que era uma das mais novas, a Gláucia, o João Gilson, que está por aí também, né? O tio Gilson não é do Conselho do Idoso, não? É jogador. É do Sessentão, né? O time do Cláudio, mas é. Então, olha, ver se eu esqueci alguém. Não, são 14, meu amigo. A tia Carmen, que está aí conosco, a tia Carmen, né? A tia Carmen mora aqui em Trairi também. Mãe do Cajó, exatamente. Mãe do Cajó, do Júnior, do Alexandre. Então tem a tia Carmen também aqui conosco. O tia Heredisso, quem é que não conhece, né? Heredisso Barbosa. Não vende mais leite, não. O homem não vende, não. Ele tem uma história, uma folclore deles muito bacana, né? Faz parte da história do Trairi. Então assim, a história do leite você já sabe, está no livro do Cláudio. O professor Cláudio Antero repassou essa história dizem, né, na história lá, que era eles, rapazinho, ele e o papai, iam pegar um gado daqui no rumo das Flecheiras, do Estrela, aqui para dentro, e numa hora lá se depararam lá no Chapadão e o mar, né, lá embaixo. E o papai caiu na besteira de dizer assim: Zé diz, tu já pensou se isso aí tudinho fosse leite, hein? O Zé diz virou-se para o papai: Barbosa, mas onde é que eu arranjar tanta água para botar dentro desse leite? Hein, Genaro? Interage aí também. Então, tu já pensou a onda dessa? Então, veja bem, são coisas do folclore, né, que muita gente do Trairi já sabe quem são, né? Barbosa Filho. Sim, cara, eu não falei no Barbosa Filho, que é o meu pai, filho do Antônio Joaquim também. Então, o Barbosa, né, o Heredício, o Gilson, os homens, né? Eliseu, Silva Novo, Barbosa, Heredício, o Zé Hélio. Tem o tio Zé Hélio também, que faleceu em Manaus, né? Isso aí você não conheceu, você era muito jovem. Acho que você não era nem nascido quando ele foi embora para Manaus. Então tem o tio Zé Hélio também, que falecido também em Manaus. Então, são 14 filhos, como eu passei para você, todos aí com certeza agora. E isso, filhos de Maria Silva Barbosa, né? E Antônio Joaquim Barbosa. Aí vamos para o outro lado, que aí é o lado da minha mãe, é Gordiano, que é onde surgiu, né, o Instituto Professora Olga Gordiano. É filha de Hermano Gordiano e de Antônia Gordiano, do Nascimento, que é o vovô Nascimento do Gordiano. E aí pegou tudo do Gordiano mesmo, do avô, que é sempre assim, né? Vem do avô. O avô, o pai, sempre é na nossa tradição, é o nome que fica como sobrenome, né? Primeiro, né? Embora o primeiro mesmo é, por exemplo, Marcelo Gordiano Barbosa. Mas é só mais conhecido como Marcelo Barbosa, né? Fica sempre assim. Referência ao pai na nossa lei. Então, assim, aí vem o quê? Da mamãe, nós tivemos a tia Maria Gordiano, que foi professora, morou no Ginipapeiro, também era na origem do Ginipapeiro, você falou, inclusive, no Zé Marquinhos, nesse povo de lá do Ginipapeiro. Todos idosos daquela região conhecem ela, sem dúvida, Maria Gordiano. Foi professora há muitos anos aqui também em Trairi. E aí vem a Estrelina Gordiano, tá certo? Tudo em Fortaleza, ela foi cedo para Fortaleza também, a Raimundinha Gordiano, que tudo é uma ligação, porque quando a gente fala nas famílias, Genaro, liga tudo. Olha, a tia Raimundinha, por exemplo, já ligou-se com a família Ribeiro, né, do seu Zé Granginha, ela casou com o Dr. Alcides Ribeiro da Cunha, que é o Cidroca, né, Cidroca Ribeiro. Então, todos eles numa ligação com outras famílias de Trairi, tinha que ser assim. E aí, por isso que a tradição, a ligação, vamos dizer assim, esse lado familiar e a tradição do município de manter essa vamos dizer assim, irmandade, né, essa fraternidade entre os filhos de Trairi, porque, quer queira ou quer não, nós somos todos uma família só, né? A gente interage com todo mundo, porque aí vem Oliveira, vem Martins, vem Silva, vem Barbosa, vem Lucas, Ribeiro, aí Moreira, e aí vai, todo mundo vai se juntando, né? Bom, então, ela da Gordiano, Instituto Olga Gordiano, surgiu daí, de Olga Gordiano, que é filho de Hermano Gordiano e Antônia Gordiano. Aí tem o Raimundo Gordiano, o Eulio Gordiano, o Marcondes Gordiano, que tem lá na quadra, né, da ilha, tem a quadra esportiva Marcondes Gordiano,
era o irmão do Ricardo Gordiano, que também já falecido, né? Então é interessante, tem até 2 quadras em Trairi com deles, né? Descendentes da família Gordiano. Tem o Marcondes Gordiano lá na ilha, e aqui no CRAS do Alto, da Serrinha, tem a quadra poliesportiva, ginásio poliesportivo Ricardo Gordiano, né? Que já falecido também, que militava na área esportiva também. Então, surgiu por aí. E daí a gente tem essa sequência nossa que, por exemplo, eu já estou, inclusive, beirando aí os 60 anos também, cara. Então já vai outra geração que já está deixando outra, né? Por aí vai. Aí já tem o Henrique, também lá em casa são 10, né? Famílias grandes, assim como a sua também, né? Vocês, inclusive, moraram numa época próxima a gente, ali bem vizinha. Era engraçado que vocês, cara, olha, a dona Mirtes, vou te contar, ela cortou miudinho com vocês. Vocês, quando eram pequenos, sai de baixo. Era brincadeira. A gente só pegava vocês quando a gente saía de casa ali e vocês moravam assim do lado. E a gente encontrava mais vocês em cima da parede da casa do que no chão. Porque só viu correndo em cima das telhas das casas. Impressionante. E aí, Genaro, a gente tem essa relação de muitos anos, né, de conhecimento fraterno mesmo em Trairi, com muitas famílias. A gente está falando de outras que moram aqui perto. E aí os idosos, nesse momento, já sabem quem somos nós, né? Por exemplo, eu sou o Marcelo Barbosa, filho do Barbosa, que esse sim, era amigo deles, era contemporâneo deles, o Barbosa, a Alguinha, né? Que era, minha mãe era muito conhecida como Alguinha no meio deles, né? A dona de Jesus, que é do seu Malaquias, a dona Arabela, que é prima dela, são primos, olha, o seu Malaquias, a dona Arabela, a Dezinha, tia Maria Silva, que morreu com 102 anos, prima dela, da minha mãe, são primos, né? Os irmãos, os pais são irmãos. E aí junta tudo, porque aí você vai, inclusive, o Oliveira, por exemplo, minha família, o meu nome tem Oliveira também, é Marcelo Antônio Gordiano de Oliveira Barbosa. Aí o Oliveira já liga com coisa assim inusitada, por exemplo, o Marden é nosso primo ainda, segundo, terceiro, mas é primo, né, o Marden, porque ele é neto do seu Melquíades, que o seu Melquíades Oliveira é irmão da minha avó, Antônia de Oliveira, né? Então é uma junção, é uma família só, para você ver com uma tradição. E aí você imagina, nós estamos falando só de avós e já tem essa ligação toda. Tu imagina, Genaro, se nós soubéssemos quem era o nosso bisavô, tetravô, tatravô, por aí vai. Como era uma ligação, como é uma família só, né? Somos todos um só. A família, a gente, claro, tem os nossos nomes diferentes, mas a origem do sangue, né? A consanguinidade, com certeza, ela perpassa por todas as famílias. Com certeza a gente acaba sendo parente assim de alguma geração mais atrás, nossos parentes eram parentes bem próximos, né? Tá certo? Eu vou tomar só um pouquinho aqui da fala do Marcelo, só para fazer um complemento, Marcelo, porque assim, realmente isso aqui que você está falando é importantíssimo. Com certeza, os nossos amigos que estão nos escutando, idosos ou não, eles estão tendo referências. Referências, porque exatamente. vão se lembrando de pessoas e certamente às vezes com amizade, com vínculo fraterno. Então isso é importante. Mas um dia nós estávamos aqui conversando no programa e foi falado sobre a dona Olga Ribeiro. E na fala... que é outra, a dona Olga Ribeiro é a esposa do seu Zé Granjinha. Não, Olga Gordiano. A tua mãe é Olga Gordiano. a dona Olga Gordiano. É. E na fala, se falou-se que ela foi uma das primeiras pessoas que implantou a questão da aposentadoria. Foi o Fundo Rural. O Fundo Rural. Ela foi a coordenadora do Fundo Rural durante muitos anos. Pronto. Aí num dos programas nós falamos aqui bastante sobre a dona Olga. Isso. Olga Barbosa, né? Exatamente. Ela é Olga Gordiano, pai, mas é Olga Barbosa. Olga ela Barbosa. É casada com Barbosa, né? Que aí já e aí pega. fica. E nós falamos bastante no sentido de exemplificar o início, por conta dessa questão toda que está havendo hoje com a reforma, Isso. a reforma no INSS, previdenciária. Né? Um dia nós invocamos aqui o começo dessa história no município de Trairi e nós chegamos justamente na sua mãe. Tinha que chegar lá, exatamente. Foi a pessoa que iniciou os primeiros aposentos do nosso município de Trairi. Mais de 2.000 idosos na época, a gente catalogou. A princípio foi ela que tomou a frente, né? Que deu início através de um carro que ela tinha, de uma função, e aí ela principiou. E isso foi muito importante, essa informação.
Mas antes que o Marcelo continue também abordando um pouquinho mais sobre essa informação que nós discutimos no programa, e foi grande o programa, mas o Marcelo falando com relação às raízes, e aí falando que se nós soubéssemos bisavô, trisavô, aí me faz questão, eu puxo muito pela Bíblia, Marcelo, se nós fôssemos puxar, nós ia chegar em Adão e Eva. E aí nós íamos... Você que sabe bem dessa, né? Parte, com certeza. E aí nós íamos, com certeza, chegar ao entendimento que realmente o que o Marcelo está dizendo aqui é uma verdade. Nós temos toda, de uma certa forma, nós temos única, um vínculo parental. Com certeza. Esse vínculo pode ser muito distante e às vezes até perdido por uma questão de nome e sobrenome. Que a gente passou a dividir famílias. Isso. Ou clãs, ou cleros, né? Ou famílias, instituições individualizando. Mas se nós fosse mesmo fazer aqui um puxado, nós íamos nos encontrar, talvez nem tão muito distante. Nem tão distante assim. Talvez, do ponto de vista consanguíneo de sangue, com certeza. Talvez nem muito distante. Porque a gente percebe que muitos avós, que muitos sobrinhos hoje, primos, são consequência de bisavós. E se a gente for atrás, tem outra linha de trisavô, que também vem na mesma linha. Então, assim, muitos troncos, no sentido de linha hereditária, os troncos são os mais velhos, como os bisavós, os trisavós, eles são os mesmos troncos, ou seja, de onde surgiu essa descendência que está aqui hoje. Exatamente. Se nós formos puxar, nós vamos encontrar isso. Agora, porque subdivide muito, porque é o pai, aí o pai já tem, os filhos já têm 2 pais, mas os 2 pais já têm 4 avós, já são 8 bisavós, no sentido de troncos. É verdade, os troncos são... Olha aí, então, você falou ainda agora, há pouco tempo você falou no professor Cláudio Antero Rola, ele não teve o Silva Salles, né? Mas a origem dele era para ter também o nome dele, Salles. Pronto. Silva, que é da dona Maria Salles, que já é parente da gente também. O Silva já é o mesmo Silva que eu tenho, da minha bisavó, né? Lá o Rola é do seu Mário Sila, né? Tá entendendo? Ainda bem que ele não levou Rola, eu também não levei Rola, porque eu não sou do lado dos... Não, que eu falando o nome. Ó, o Salles... Eu não tenho Rola, mas o Cláudio tem Silva Salles. Quer dizer, não tem Rola no nome, né? Assim, Não, tá certo, tá certo. Essa brincadeira é só para interagir. Pois é, então assim, a gente tem essa situação, como você disse, com certeza, se nós formos buscar dentro dessa origem que você falou, acaba sendo um tronco só, né? E daí surgiu as outras famílias. E isso história de bisavós. Isso no sentido de fazer uma retrospectiva de 150 anos. 150 por aí, anos, que não é nada, né? Na frente da humanidade, na frente da história. Porque, por exemplo, Marcelo, teu pai hoje tem quantos anos? Olha, o Barbosa Filho, né? Que ele gosta, o Barbosa Filho, ele tem 85 anos. Pois é. Então ele tem história que ele conta pra gente quando ele tinha 16 anos. E ainda é muito lúcido. E aí essas histórias, ele tem os nomes, Genário, das pessoas da época, né? Então aí remonta, sabe o quê? Se ele tem 85, remonta mais de 150 anos, algumas histórias que ele conta, né? Entendeu? Porque ele lembra do pai dele. O pai dele. E do avô, com certeza. O avô dele. E entendeu? talvez do bisavô. Pronto, é isso aí. Depende da longevidade do bisavô dele. Porque nós, por exemplo, eu me lembro, o meu avô, com 97 anos, ele contou a história do pai dele, quer dizer, história real, que se a gente tivesse gravador na época, hoje era uma história que a gente podia passar para qualquer livro, né? A história do Belém, da Semoaba, do Arraial de São João do Arraial, de Uruburetama, que é Semoaba hoje, mas era o Belém, né? Antigamente, hoje é Semoaba, é o mesmo Belém que a gente chamava antes. No meu tempo de menino, não sei se alcançou, a gente só chamava Belém, na época era Belém. Eu me lembro desse negócio de Belém. Pois é, então Tururu, Belém, era tudo Arraial de Uruburetama, né? Aí foi dividindo, Tururu hoje é um município, Urumirim também é outro município, né? E Belém, que hoje é Semoaba, pertence ao município de Tururu. Mas era tudo de lá, essa nossa gente veio de lá, por exemplo, o pessoal, seu Raimundo Duca, Antônio Duca, tudo parente dos Barbosa, tudo vieram de Semoaba. Pronto. Marcelo, muito bom a gente conhecer um pouquinho mais a família. Eu fico muito feliz com essa vivência, até porque realmente eu conheço de perto uma boa parte das pessoas aqui citadas, né? E outras, eu conhecia claro muito, que não. Por exemplo, morei muito tempo vizinho, quando era menino, era vizinho do seu avô. Pronto. Finado Pompílio Moreira, né? E a dona Raimundinha, quer dizer, era bem próximo mesmo. Vizinho bem mesmo. Passava só a casa do seu Raimundo de Maneco, e a dona Alicinha, né?
E a outra era do finado Pompilho com a dona Raimundinha. Ainda hoje eu moro na mesma casa, né? Então esse caminho ali, aqueles quintais, eu conheço desde criança, porque eu morei sempre desde criança ali naquele local. Pronto. Marcelo, uma curiosidade minha, e com certeza dos nossos amigos rádio ouvintes, até porque o que eu vou puxar agora é uma memória bem próxima. Mas assim, me fale um pouquinho aí, Marcelo, do Barbosa Filho. Pessoa, político. O Barbosa Filho. Assim, vivência Barbosa deles. assim, para os idosos do Conselho, com certeza, Genaro, eles todos conheceram ele como Barbosa do Antônio Joaquim, né? O Barbosa do Antônio Joaquim. O meu pai, assim, eu peguei um pouco da história dele, já que você perguntou, com certeza os mais idosos, e até nós mesmos da minha idade conheceu. O Barbosa Filho, ele era conhecido no Trairi, na região, né? Nem só no Trairi, como um dos maiores vaqueiros da região. Vaqueiro mesmo, de pegar boi no mato debaixo de estaca de sabiá e escambau. De passar 2, 3 dias no mato para pegar boi brabo, boi sumido, né? Que eles chamavam na época, aquela coisa. Então, ele tinha um grande parceiro, que era o seu Evandro Tolentino Viana, o Evandro, pai do Raimundo Wilson, do Júnior. Seu Evandro era um dos parceiros dele, o seu Chico Vaqueiro, que parece que hoje mora nas Gualdrapas, se não me engano. Então, mas era assim como se eles fossem suporte daquele vaqueiro doido que embiocava de mata dentro junto com boi e só de calção, tinha mais essa. Ele comprava aquelas aparato de vaqueiro, né, a roupa de couro, mas só de H. Na hora que ele viu o boi, ele diz o seu Evandro, ele dizia, mas o seu Evandro também confirmou, já falecido o seu Evandro, mas quem conheceu o Barbosa Filho sabe que ele fazia isso. Ele tirava a roupa de couro, para pegar o boi ele só tinha jeito de pegar se fosse só de calção. Cara, no meio do mato, para em tempo de morrer de uma estaca no pé do rio, mas ele era louco, era conhecido como um vaqueiro desses enjoados, doido mesmo. Não tinha boi que ficasse na frente dele não, para ele não derrubar. Porque o cavalo era bom, né? Ele cuidava, ele era muito apaixonado por cavalos. O pai dele tinha condição, Antônio Joaquim, então cuidava bem do cavalo. Ele tinha cavalo, na época a gente chamava de cavalo milhado, né? E era bruto, era cavalo bruto, era só de pegar boi mesmo, derrubar boi. Então ele veio daí, o Barbosa, e daí casou com a Olga Gordiano, e também era conhecido como um grande violonista. Ele era da parte das músicas também. O Barbosa ainda hoje canta, viu? O senhor Raimundo de Salles tocou muito para ele, o Mané Jorge. Pois é, ele canta, é um cantor ainda hoje. E aí, veja bem, ele casou com a dona Olga Gordiano, ele estudou só o primário, né, como ele ainda diz, estudou só o primário, e a dona Olga estudou mais, foi diplomada, né, que a gente chamava professora diplomada na época, né, e casaram. E daí nasceram mais 10 filhos dessa arrumação, né, desse casamento, 10 filhos. Aí o Barbosa Filho, muito trabalhador na roça também, comprou uma terra do pai dele, que é o Coringa, o sítio Coringa, e lá montou um engenho. E aí, Genaro, ele viveu da produção de rapadura muitos anos, rapadura e farinha, né? E criou os filhos assim. Em determinado momento, quando surgiu aquilo lá para os anos 70, início dos anos 70, que surgiu o Padre Tomás no Trairi, aí veio a história da cooperativa agropecuária do Trairi, né? Aí nesse esteio todo aí do Padre Tomás surgiu o sindicato, surgiu a cooperativa, surgiu a CEPAM, surgiu o Colégio Pio Rodrigues, né? Surgiu a 76, se não me engano, do Pio Rodrigues, surgiu o próprio hospital do Trairi, o hospital, na época, você não era nem nascido, Genário, você, claro, se tu é um dos mais velhos, imagine teus irmãos. Então, quando surgiu o hospital em Trairi, que o governador da época, o Adalto Bezerra, veio a Trairi e sondou e entendeu que era melhor passar aquele hospital aos cuidados do pároco local da época, né, por conta desse trabalho social que ele já desenvolvia no município de Trairi, principalmente com relação à parte da saúde. Ele, na parte da saúde, a igreja naquela época, os padres principalmente, era quem cuidava da parte da saúde no Trairi. E essa saúde, como era já cuidada pela igreja, inclusive o padre mantinha as irmãzinhas, né, que as irmãs tratavam as pessoas, já cuidavam, quem cuidava dos idosos e da população em geral, na questão da saúde era a igreja mesmo, praticamente, em Trairi. Então, Genário, na época, quando veio o governador, apareceu essa questão política do hospital de Trairi, trazida politicamente, que o político tem que estar no meio, era o deputado na época, era Adelino Alcântara, que é dos Alcântara, né, irmão do Valdemar Alcântara, que era governador, e do Lúcio Alcântara, que é um dos mais novos, né?
com comparação a eles. Lógico que para nós ele já é uma pessoa idosa também. Então, o hospital veio também nesse esteio todo. Aí veio esse cooperativo, hospital, sindicato, internato, CEPAM e por aí vai. Então, nesse momento da cooperativa, aí o papai surgiu como um agricultor atuante e produtor, né, atuante também com muitos outros. Ele passou a ser gerente da cooperativa. Aí ele foi gerente há alguns anos da cooperativa agropecuária de Trairi, ganhou corpo, né, porque ele desenvolveu um trabalho ainda hoje reconhecido. A gente percebe que as pessoas... Eu estou presidente hoje, mas eu percebo que as pessoas não esqueceram a gestão de Barbosa Filho, né, do que aconteceu na época dele. Porque é interessante, ele era gerente. Na verdade, os presidentes eram o Padre Tomás, depois o Batista, Santiago, né, o próprio seu Mário Sila, também uma época, Mário Sila Rola, pai do Cláudio, foi também presidente da cooperativa. E essa entidade hoje ainda existe no Trairi, como a CEPAM, como o Pio Rodrigues, como o sindicato, quer dizer, isso é interessante. O hospital, né, quer dizer, coisas, são equipamentos, aparelhamentos que o Padre Tomás conseguiu deixar em Trairi sustentáveis, né, ainda hoje permanece. Isso é muito importante, esse legado, né, deixado, memorável. Então, o Barbosa Filho veio por aí. E como é que ele veio na política? Como eu te disse, ele destacou-se na questão da gestão das ações agrícolas do município, né, agropecuária e agrícolas, e o nome dele fortaleceu-se também fora, por conta disso. A cooperativa passou uma referência econômica na região, não era nem só Trairi. E ela teve, na época, mais de 1.500 associados. Quer dizer, juntando tanto os produtores de Trairi, como de Paracuru, de Umirim, de Tururu, de Tapipoca. Cara, é uma cooperativa de responsa, como se diz. Ela trabalhou mesmo as questões da agricultura desse município e da região. E daí surgiu a indicação para ele ser um dos candidatos a prefeito na época, em 82. E de lá, ele já tinha sido candidato antes a vice-prefeito, quando era bem jovem, acho que 20 anos, 22 anos, na época do seu Zé Granjinha, do seu Jonas, né, aquelas eternas disputas do seu Zé Granjinha, dos Ribeiro, contra os Azevedo, né, contra o seu Jonas. Basicamente isso, o seu Zé Granjinha, Ribeiro e o seu Jonas. Eram os esteios, né, dessa disputa política tradicional e oligárquica da época. E ele foi candidato a vice numa dessas chapas aí, contra o seu Zé Granjinha, uma época, né? Aí, veja bem, passaram muitos anos, até chegar em 82, e ele foi candidato a prefeito. E, por ironia do destino, dessa vez, ele contra o seu Jonas, né? Ele sempre esteve ao lado do seu Jonas, muitos anos. E nessa época, como o seu Jonas, eterno, sempre candidato, né? Foi candidato sempre, que era ele, e o outro que surgiu foi Barbosa Filho. E de lá para cá, pronto, ele foi sempre mais envolvido na política partidária do município, mesmo mais fortemente, né? Foi candidato a vereador, e aí algumas campanhas ele não era, mas aí outras já era. E aí, pronto, ficou envolvido na política. E hoje, a gente percebe que as pessoas até brincam conosco, que é da família Filho, ele é um nome folclórico, né? No Trairi, com as tiradas dele dos palanques, tá entendendo? E não tem aquele ranço de revolta, né, de revanchismo mesmo. Existe até, é uma coisa alegre, é uma coisa folclórica, uma coisa humorística até. Por exemplo, te dar um exemplo aqui, tu era bem jovem, mas tu era criança ainda nessa aí, mas o Marden, o finado Ricardo e o Mimo. O Marden, tu conhece o Marden, o Mimo e o Ricardo e o Marcos Lucas. Essas peças, eram as peças mesmo quando eles eram jovens, de 18 anos, 17, 18 anos, tu imagina as peças que esses caras eram. Então eles iam para os comícios só para ouvir o que o papai dizia, né? E aí, quando ele dizia umas coisas contra o outro candidato, eles iam também ver a resposta, que era muito interessante. E numa delas, o seu Jonas aqui na avenida, já era a Avenida César Carlos aqui. E aí o seu Jonas, se eu não me engano, foi em 86 essa disputa aí, e o seu Jonas... Aí ele tinha dito alguma coisa com o seu Jonas no comício das Goldrapas, papai, né? Eu não estou lembrado o que foi, mas sei que o seu Jonas aqui respondeu dizendo assim: compadre Barbosa, porque eles eram compadre, por aí do tiro, eles eram compadre. Meu compadre mesmo, o seu Jonas, é padrinho do Henrique. Tanto é que o Henrique tem um nome também por causa do Jonas Henrique, aí o Henrique, eles eram muito amigos, né? Então o Henrique Barbosa. Então veja bem, aí o seu Jonas começou dizendo assim: compadre Barbosa, aquele ali quando morrer, a língua vai numa carreta, e o corpo dele vai numa caixa de fósforo. Rapaz, aí esse povo não se aguentou nessa avenida. Quer dizer, eles tiravam, era uma disputa política, mas ao mesmo tempo tinha essa coisa folclórica muito engraçada, né? E
ele é conhecido, como você sabe, você ouviu algumas vezes em ação, e ele é conhecido por isso, por essas tiradas em campanhas políticas, né? E essa história do povão que puxa, que tange, que elege, que derrota, que é uma verdade, né? O povo, é isso mesmo, é o que ele disse. Ele sempre começa com esse jargão há muitos anos. Povão que puxa, que tange, que elege, que derrota. Isso aí, muita gente no Trairi sabe disso, é uma coisa que ele criou e ficou marcado, né? E, na verdade, a gente indo para a vida mesmo, política, é isso mesmo, né? O povo é que elege e que derrota, que bota e que tira. É isso aí. Então, o Barbosa Filho, hoje 85 anos, mas ainda tem, já, por exemplo, a gente diz teimoso porque, assim, o idoso, quando a gente é criança, a gente é teimoso para os pais da gente, né? E aí vai, a moeda vira, aí os nossos pais é que passam a ser os teimosos quando a gente fala as coisas. Por que a gente diz isso? Olha, vou dar um exemplo aqui. Na verdade, em 85 anos, acima de 70 anos, né? 80 anos, 85, já é uma vitória imensa. Mas aí você há de convir que eu imagino assim, na minha visão, uma pessoa de 70 anos, ele tem uma vivência de mundo tão grande que é para ele ser um conselheiro mesmo, sabe? Mas tem pessoas que são diferentes, que mudam. Barbosa Filho é um. A gente diz, Barbosa, meu pai, Barbosinha, a gente chama de Barbosinha. Rapaz, homem não vai dirigir não, você não tem os reflexos de visão mais, de audição, que é verdade, não dá. Não adianta a gente forçar o tempo, né? A lei da vida é essa. Meu amigo, agora não dá não, quando está aí ontem mesmo. A gente ia passando aqui, eu ia passando aqui, descendo de Sobral, que eu vim de Sobral, eu ia passando, quando eu cruzei, lá vai ele cruzando ali, no hospital aqui, pertinho. Aí eu rodeei e peguei ele aqui já na Priquiteira, né? Passei por ele, dei com a mão, que eu nunca mais tinha visto. E aí, papai, você vem de onde? Não, eu vim ali do Vilaci, que eu fui pegar um motor lá, e o senhor veio dirigindo sozinho. E o que é que tem? Aí, quer dizer, já fica... Mas é um risco, a gente tem que... Eu estou colocando aqui até como conselho para que quem tem filho, né? Quem tem pais aí, idoso, que quer dirigir, que a gente tente. Cara, mas a gente já tem tentado muito. Olha, ele vem numa D20, dirigindo uma D20, sem audição mais... Acho que não está nem 60%, porque é verdade, é o tempo, como você disse, não tem jeito. A visão, né? E aí é um risco, não deixa de ser um risco para a vida dele. Ele tem filhos que podem dirigir, que podem buscá-lo e querem fazer isso, mas o homem é teimoso, ele ainda insiste em fazer isso. Mas é isso, a história da nossa origem, Genaro, pelo menos da parte de pai, né? Dona Olga, como você já citou muito bem, a Olguinha Barbosa, ela surgiu, a história do Fundo Rural, foi muito bom. Eu queria aproveitar esse momento que o Marcelo Barbosa puxou pela questão do zelo com os pais, para que todos os nossos amigos ouvintes, filhos, netos, possam tomar por exemplo. E é muito bom isso que o Marcelo está colocando, porque serve de exemplo. O que acontece com o pai dele é o que acontece com muitos pais. Normalmente, isso não vai fugir de ninguém. Não vai fugir do filho. O filho não pode entender assim, o meu pai é muito teimoso, eu não vou mais fazer nada, eu lavo as mãos. Eu já às vezes escutei essas frases. Não existe, não existe essa possibilidade de lavar as mãos, porque isso é da idade. Todo mundo que hoje tem seus 30, 40 anos, que está numa vida boa, fisicamente falando, se chegar aos 86, vai chegar com deficiências. Com certeza. Vai chegar com a vista curta, com a audição menor. Reflexos bem menores, locomoção. Então, assim, não é privilégio só do seu Barbosa. É privilégio de todos que chegarem nessa idade. Exatamente. Eu quero reforçar isso porque às vezes tem uns filhos impacientes. Exatamente. Foi bom, Jana. Você, como é um cara que tem noção exata da situação, o que está acontecendo conosco que vai acontecer com todos que têm pais e mães nessas idades? Por exemplo, e a gente, como filho, não pensar que é ilegal forçar o seu pai e sua mãe. Não, você tem que fazer como ele fez com você quando você era menino. Você tem que obrigar mesmo ele, porque é a lei da vida. E aí, a própria lei da vida fez com que a lei dos homens colocasse isso. Vou dar um exemplo aqui a você, que nós são 10 filhos, todos maiores de idade. Digamos, só uma hipótese, que dá exemplo às outras famílias. O meu pai com 85 anos, Deus nos livre, né? Mas atropela alguém ou bate o carro em alguém.
Não é ele que vai pagar o pato, não. Sabia quem é? Somos nós filhos, porque deixamos um idoso acima da idade permitida pela lei e não cuidamos. Foi nós que não cuidamos dele, certo? Quem paga o pato, como diz o Sabá, pato é o tó. Pato, somos nós. Então a gente tem que ter essa força mesmo com nossos pais e ficar num aconselhamento diário. A história que você falou muito bem de eu lavo as mãos, não dá para fazer isso, que nós é que seremos os culpados. Que, Marcelo, só mais um pouquinho, antes da gente passar para outra pauta, mas só mais um pouquinho nessa mesma fala, porque isso tem gerado muitas situações assim, é que o filho tem que ter paciência com seu pai. O filho não pode jamais lavar as mãos e nem achar que porque ele é teimoso, eu não vou mais cuidar. Tem que fazer como o Marcelo fez, dar meia volta, correr atrás, pegar e falar, porque às vezes aquela fala evita outras aventuras dessa. Ele vai até com mais cuidado, né? Naquele momento em diante para frente. Não é que acabe, você não vai tomar o carro dele. Não dá, não. Você não pode desrespeitar seu pai em hipótese alguma, certo? Mas você tem que aconselhá-lo. Ele pode até ter agido de uma forma bruta, como o Marcelo citou, que foi o caso, que é o caso da maioria. Mas ele vai pensando e ele vai refletindo e vai até se sentindo amado e cuidado. É, sim. Puxa, meu filho correu atrás de mim, eu vou ter cuidado. Embora ele tenha dito assim, Genaro. Quando ele chama logo Marcelo Antônio. Marcelo Antônio, tá pensando que eu sou um rei babaca, é? Aí assim, pra cima da gente. Mas isso é fala de todos. Mas só que nós sabemos a dificuldade terrível que ele tem de dirigir. Você falou há pouco, não tem jeito, a visão dele já está deficiente demais, a audição de pior ainda. Qualquer um nessa idade, né? Qualquer um que chega lá. Qualquer um que chega. E a gente quer chegar, né, Marcelo? Eu quero também. Por isso que você falou muito bem, é um privilégio. É um privilégio. Se você está com a sua visão pouca, a sua audição pouca, e você está com 80 anos, é um privilégio. É saldo. Né? E 85. Pronto. Então, assim, a gente quer deixar essa fala bem reforçada, porque um dos papéis fundamentais do Conselho do Idoso é garantia de direito. Na verdade, é assim, praticamente a função mesmo, né, do Conselho é garantia de direitos. E o direito é que o idoso tem o direito de ser cuidado pelos filhos. Isso. É a primeira prerrogativa de alguém, de quem cuida do idoso é o filho. Quem o ama, exatamente. O filho, dentro do estatuto do idoso, ou o filho ou o parente, mas de preferência o filho, é a pessoa que tem a prerrogativa legal de dar uma assistência que o idoso precisa. E o que nós estamos falando aqui é que a assistência também compete a respeito. Embora o Marcelo tenha corrido atrás, tenha parado, mas não o tirou de dentro do carro à força, não disputou com ele, não fez uma guerra, por mais que ele tenha falado bruto, e nem menos deixou de amá-lo. Fez algumas recomendações, pediu bênção e o seu pai seguiu o seu caminho com mais cuidado e ele voltou para casa. Isso é ter cuidado com o seu pai. Ter cuidado com seu pai não é amarrá-lo numa cadeira e nem dentro de um quarto preso ou não deixando nem sair de dentro da sala. Isso aí não é cuidado, isso aí já é extrapolando as coisas. Cuidado é deixar o seu pai, o idoso, ter a vida dele, mas com um olhar vigilante, um olhar de cuidado. E aí eu aproveito esse exemplo muito bem realista que o Marcelo nos trouxe, para que fique para tantos outros filhos que têm pais em idade avançada, já com deficiências, e eu vou lhe avisar, não vão melhorar essas deficiências, certo? A tendência é aumentar, talvez mais rápido, talvez menos, vai dependendo da resistência, vai dependendo do cuidado, mas a tendência é agravando. Isso é uma realidade, nós estamos falando aqui de coisas que dói, porque ninguém quer nos nossos entes. Mas aqui nós estamos falando abertamente e não adianta a gente dizer que vai voltar a ter uma visão 100% e vai voltar a ter uma audição daqui a 10 anos, está vendo melhor do que antes. Então a gente não está aqui para fantasiar, a coisa tem que ser realista. E como nós estamos falando para filhos, e estamos falando de um programa que é do Conselho do Idoso, e uma das maiores atribuições dele é garantia de direito, e garantia de direito é que o idoso tem um cuidador. E o cuidador deve ser, se não é a esposa, que às vezes é a esposa em boa performance, ela cuida, mas não estando, muitas vezes, Marcelo, na maioria dos casos,
os cuidadores são os filhos. E alguns filhos não têm paciência porque acham que o pai tem que ser calado, tem que só balançar a cabeça, e você não deve transformar no seu pai, certo? É numa pessoa que não pense, que não reflita, ou que deixe de ser o que ele é. Ele tem que continuar sendo o que ele é. Você é que tem que amá-lo. Só relembrando, Marcelo começou aqui contando de sendo criancinha, como a gente é cheio de peripécia. Pois quando nós somos idosos, ou quando nós estamos vivendo com os idosos, idosos têm todas as suas limitações de uma cultura de uma vida toda. E aí será que ele vai atender quando você diz se senta, ele senta? Se levanta, ele se levanta? Ele é uma pessoa de 80 e tantos anos, então ele já tem toda uma cultura formada, a gente tem que respeitar. Respeitar, amar e cuidar com muito carinho. Eu quis só fortalecer, Marcelo, porque nem todos os programas nós temos a oportunidade de pegar um testemunho tão bem como esse aqui colocado e explorado. Então a gente explora aqui para que fique bem fresquinho. Pronto, e foi ainda de ontem. Vim de Sobral, já cansado, suado, doido para chegar em casa, mas viu o pai aqui numa situação e correu atrás. Não foi para tomar o carro, não foi para tomar ele de dirigir, nem para dizer, pai, eu vou lhe levar, deixa o carro aí abandonado. Mas foi para tomar a benção, perguntar como é que tá, conversar um pouquinho. Pode ter sido mal interpretado, o pai não é mal interpretado, é porque o pai é daquele jeito. Todo pai é de um jeito. Mas o meu pai é bonzinho. Beleza, é porque ele sempre foi. Ele sempre foi paciente. Mas você que já é acostumado a viver com uma pessoa há tantos anos, então você que tem que respeitar ela e não ela se amoldar a você, filho. O filho é que tem que aprender a conviver com o pai. Porque o pai sempre foi daquele jeito. E a gente que quer nossos pais vivos, a gente tem que zelar por eles. Porque, Marcelo, tem alguns filhos que não têm paciência, não zela com os pais, às vezes deixam passar fome, como eu fiquei sabendo de alguns casos, após óbito. Às vezes maltratam com palavras, Marcelo. Às vezes maltrata com palavras. Marcelo, e palavra dói. Ali o pai fica quanto tempo com aquela dor? Puxa, o meu filho, que eu carreguei no colo, que eu dei comida, que eu dei banho, que eu comprei as roupas, que eu botei para estudar, que eu fiz isso, que eu me sacrifiquei, que eu deixei de comprar minhas coisas, gritando comigo, me maltratando com palavras. E existe, ainda quando está doente, Marcelo vai já complementar minha fala. E existe ainda outros, Marcelo, que batem literalmente, como teve até um caso que saiu aí na internet, né, inclusive até num bacharel em direito, você é uma pessoa graduada, né? De um nível. Aqui no Trairi existe isso. A gente já encontrou casos até de cárcere privado. Então, aproveita esse momento que nós estamos falando aqui sobre o seu Barbosa Filho, que é uma pessoa que eu conheço desde meninice e que admiro pela forma que ele é. Admiro, inclusive, Marcelo, também ia ouvir os comícios e só tinha duas falas que eu corri quando anunciava que ia falar. Era o seu Jonas e o seu Barbosa Filho. Quando esses dois personagens, né, eles iam falar, o menino saía de onde tivesse, podia estar até namorando, saía correndo para escutar. Por quê? Porque eles tinham, o seu Jonas, no caso o seu Barbosa tem, uma oratória diferenciada, um discurso que eu ficava, nem piscava os olhos, de boca aberta e olhar se a baba não caísse. E isso era a maioria dos garotos como eu e dos adultos também. Então a gente fala isso porque são pessoas que merecem a nossa admiração, merecem o nosso respeito, estão, no caso do seu Barbosa, está vivo, e a gente só tem que zelar e entender que ele é daquele jeito e a gente é que tem que se adequar a ele, não deixando de amá-lo e não deixando de cuidá-lo, mas sabendo os nossos limites para com os nossos pais. E aí eu queria só que o Marcelo, que trouxe à tona esse debate importantíssimo, posso dizer para vocês que esse debate ele é realmente importantíssimo, porque é o cuidado, o zelo. Eu queria só que o Marcelo complementasse mais alguma coisa sobre esse cuidado que os nossos rádio ouvintes
devem também ter. E depois nos falasse um pouquinho, Marcelo, também sobre a sua mãe, porque nós exploramos o seu Barbosa Filho, que eu tinha vontade de saber e não sabia, certo? De vaqueiro e de cantor e tocador de jeito nenhum. E queria aproveitar, agora tu já pensou se ele fosse cantar e tocar num cobiço daquele? É brincadeira. Aí tá sério. Eu queria aproveitar, Marcelo, para você fazer um convite pro seu Barbosa, certo? No outro momento que ele possa vir para o nosso programa, certo, seria até bom se a gente pudesse gravar assim ele mesmo. Poderá vir mesmo. Na câmara, certo? Se a gente arrumar aí uma câmera para gravar alguma coisa. Porque assim, Marcelo, um dia desse eu estava escutando uma fita gravada do nosso amado Padre Tomás, né? Que dentro da história do Trairi, no sentido revolucionário, ele foi, eu posso estar errado, você pode corrigir, a primeira pessoa que revolucionou, que trouxe ideias e que somou com outros, porque ele não fez nada só. Claro que não. Mas ele foi à frente, como você disse, ele era o presidente, o seu pai era o coordenador. Ele foi o estopim dessa revolução inteira. Ele era o presidente da cooperativa, o seu pai o coordenador, não era? Era o gerente. O gerente. Era o gerente. Pronto. Então, assim, ele foi quem puxou e junto com essa corda ele trouxe muita gente que hoje estão na frente do nosso município, e a gente pode citar o seu Barbosa, porque o seu Barbosa não está mais, porque é a questão da idade, é lógico, né? Vai passando. Vai passando. Tem que passar a bola. Mas à época ele fez à frente do município e até foi referência em outros, como o Marcelo acabou de citar. Então, assim, há poucos dias atrás passou uma gravação do Padre Tomás, falando aqui, acho que até na rádio foi uma reprise. E isso é muito bom porque a história é viva. E nós temos um costume ruim de, quando falece, após poucos anos, a gente esquecer. Então, se o seu Barbosa Filho puder vir e a gente puder gravar aqui esse momento, deixar gravado para a posteridade, já postado no YouTube. Muito bom. De uma forma que ele possa trazer essas lembranças à tona. Porque, assim, hoje tem os filhos que sabem muito bem, mas depois tem os netos, depois os bisnetos, os trisnetos. Isso. E com o passar das gerações existe uma moda ruim, que é a gente esquecer das raízes. O que a gente ainda se lembra é uma lenda. Então nós não queremos ter lenda. E hoje, na geração do digital, a gente não precisa mais ter lendas. A gente pode ter as histórias daqui a 100 anos, 150. Bem vivas, Vivas e a cores. A cores. Então, fica aí. Viu, ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Fica aí o convite. Marcelo, pronto. Só conclua esse nosso aconselhamento aos filhos que nos acompanham. E puxe um pouquinho aí pela história da sua mãe, que também é muito bonita, que foi uma guerreira. Criou quantos filhos? 10. Fartura de menino. 10 filhos, cara. Criou 10 meninos, bem criados, né? Realmente. Tudo gordinho, bonitinho. Então, assim, nos traga aqui. É importante isso também, Marcelo. Você falou bem, Genaro. E assim, o que você já disse com relação aos cuidados do filho e dos filhos, né? Com os pais, não é fácil, como você disse muito bem. Tem momentos, claro, que a gente se impacienta também. Mas você jamais pode passar dos limites, como você falou aí. Da história, coisas tristes, como alguns deixam seus pais sem comida. A gente sabe, infelizmente, de casos assim, tem registros, infelizmente. E a história do cárcere privado, quer dizer, tranca mesmo lá o velhinho ou a velhinha lá no canto e acabou a conversa e vai para os seus forró, para onde quer que seja, suas viagens, né? Seus passeios, e deixam lá. Isso é um crime, é hediondo hoje. Então você, se precisa sair, gente, você tem que arranjar alguém que fique com ele, né? Aí é que é cuidar do filho. A gente tem que arranjar, não tem jeito. É uma situação, já que você colocou muito bem, nós fomos tratados por eles a vida inteira, né? Quando nós tivemos nossas doenças, quando choramos por comida, eles que corriam no mundo para batalhar. E você falou muito bem aí, a dona Olga, por exemplo, são 10 filhos. Genaro, eu lembro da minha mãe, ela ensinava no grupo Raimundo Nonato Ribeiro, a gente chamava grupo na época, né? Hoje tudo é escola, M, né? FM. Então pronto, mas o grupo Raimundo Nonato Ribeiro para nós é a escola Raimundão hoje, né? É o Raimundão. E ela ensinou lá há muitos anos, ela tinha, nessa época, vamos dizer, 8 filhos. Eu era o mais velho.
E ela ensinava eu e o Henrique a ficar cuidando do feijão e do arroz, porque ela tinha que dar aula. Quando ela chegava 11 horas, 11h30, estava ali mais ou menos no rumo, ela fazia uns ovinhos e tal. Agora só tem uma coisa, de manhã para fazer esse fogo, para fazer mingau para os outros, se fosse no inverno, meu amigo, ela tinha que pegar a lenha à noite, ou busca de coco à noite, para poder ver se secava um pouco. E ela ficava de 5 horas da manhã até quase 6 soprando para poder acender o fogo. O que você colocou muito bem. Hoje é uma maravilha do mundo, né? Para a gente, uma mãe cuidar dos filhos hoje, mas assim mesmo ainda tem reclamação, né? Não é de hoje. Então imagina se pega uma história dessa. E com 10, né? Que hoje sempre é 2, 3, 4, no máximo a gente vê por aí. Mas sempre 2. 1, 2, 1, 2. E aquela história das nossas famílias, das nossas mães, era parada de no mínimo 8 e aí vai, né? 8, 10, 12, 14, tinha gente de 16, de 23, que são absurdos, mas tinha. Então, eu queria passar isso, a gente tem que ter essa paciência mesmo, você disse muito bem. Eu fiz ele parar, mas como alerta mesmo. Mas como ele é muito tinhoso, eu, claro, não ia pegar, arrastar. Eu poderia fazer isso, que hoje a gente tem condição de fazer, né? Tomar a chave do... Mas aquilo era uma agressão ao meu pai, né? Total. Tomar a chave. Ele está todo irregular? Tá todo irregular. Porque eu estou dizendo até aqui, sem medo de errar, que ninguém vai querer. Uma pessoa de 85 anos não renova mais a carteira. Não tira mais nada em banco. Não tem... Cara, é a lei. Tá? Não tira, não tem jeito, não tem essa. Então, nós vamos chegar lá. Eu quero chegar lá, se Deus quiser, em todos nós, mas precisamos ter também essa noção. Eles não foram ensinados, não tiveram essa tradição, como nós estamos tendo. Com certeza, se nós chegarmos a 80 anos, a gente está menos trabalho, com certeza. Menos trabalho, nesse sentido, né? De, pelo menos não teimar com essa história de dirigir, de andar ainda em cima de cavalo, de sair para o meio do mato para tocar fogo em roçado. Cara, isso não existe para uma pessoa dessa idade. Tá? Mas é isso. Então, você falou da minha mãe, a Olga Gordiano, que hoje tem um instituto em seu nome, né? Instituto Olga Gordiano, a professora Olga Gordiano. E foi mais, Genário, pensando naquela conversa que você falou no início. Ela faleceu, mas deixou muitos amigos e amigas, e os filhos se reuniram pensando, porque tem muitas pessoas que, quando nós nos encontramos, a gente lembra muito da mãe. E essas pessoas, algumas delas, passam dificuldades hoje em dia, né? Passavam uma dificuldade. Então, pensando nisso, minhas irmãs, vamos dizer assim, tem uma certa condição financeira e tal, se juntaram e tem uma empresa que conseguiu amealhar outros donativos de outras empresas, né, para serem os beneméritos do Instituto Professor Olga Gordiano. E foi pensado nisso. O Instituto atender o quê? Primeiramente, os idosos. Foi pensado nisso. Os idosos porque os amigos e amigos delas que ainda estão vivos aqui conosco, que foram muito amigos da infância, na juventude, e até quando idosos, né, quando casaram também. E ela se foi e eles estão aí. E são pessoas que a gente vê a felicidade quando chegam lá no salão do Instituto para aqueles momentos de confraternização. É uma coisa maravilhosa e que emociona muito mais a gente do que a eles, com certeza. Marcelo, eu queria lhe pedir para você, que a gente falou assim 2 blocos, mas vamos casar os blocos, para você já nos trazer a memória da sua mãe e nos trazer já o Instituto à tona. Eu acho que as duas coisas casam bem. Perfeito. Né? Sendo que aí você realmente nos passe aí toda a história do Instituto mesmo, mas já pode pegar essa sequência. Pronto, então assim, da minha mãe, Genário, como eu falei do meu pai, a história, ela casou já diplomada, professora, ela saiu do Trairi, né? Ela estudou aqui um tempo, mas foi terminar seu curso de diplomação em São Luís do Curu e Uruburetama. Foi as duas que eram mais avançados na época, né? Do que o Trairi. E daí a minha mãe fez esse curso de diplomação, escola normal, né, no Curu, né? E aí diplomou-se, veio para Trairi e também era uma musicista, né, maestrina, era uma pessoa que estudou música há muitos anos, né? E daí ela conseguiu aqui em Trairi se destacar nessas questões de tocar o órgão da igreja, né? Era muito conhecida nesse aspecto, né? E foi ensinada também pela dona Olga Ribeiro, né? A homônima dela, dona Olga Ribeiro, que é a esposa do seu Zé Grandinha. Então, ela também entendia de música, era maestrina também. E ela aprendeu muito bem isso aí. Pelo talento, pelo dom natural, ela destacou-se muito com essa história de tocar teclados, acordeon, né? E o hormônio. Principalmente o hormônio da igreja,
que ela quem era a oficial, né? Depois passou a ser, muitos anos, tocava os hormônios da igreja, o piano, essas coisas. Então, e daí veio uma época em que ela assumiu o Fundo Rural, o antigo Fundo Rural em Trairi. E foram muitos anos desse elo de ligação dela com os idosos, né, da época. Então, os filhos dos idosos que se aposentaram naquela época passaram essa relação muito boa com ela, né, essa relação muito importante. Por isso que hoje, todos que estão na fundação tiveram a origem lá do Fundo Rural com ela. São pessoas muito próximas a elas, que foi essa a primeira intenção do Instituto, até porque ninguém consegue abarcar tudo, né, Genaro? O Instituto não consegue abarcar tudo. Então os irmãos se juntaram, são 10, 15, porque teve mais 5 da parte de pai, né, do papai também, que teve mais 5 filhos, então, se juntaram e todos entraram nesse consenso de criar um instituto para cuidar dessas pessoas de mais necessidade, né, vamos dizer assim, mais vulneráveis, no caso o idoso, né? E daí os amigos dela e amigas. E fomos nas comunidades, algumas comunidades próximas, como a Ilha, como Carrapicho, Boa Esperança, Lagoa do Sal, aqui no Alto São Francisco, Mirandinha, Coringa, né? E daí nas comunidades a gente se reunia, as comunidades, e a gente não apontava. Eles mesmos é quem diziam quem era que tinha mais necessidade naquela comunidade para participar do Instituto. Isso foi muito bonito, muito bacana deles, porque a própria comunidade é que indicava, né? E aqui no centro tinha aquelas pessoas amigas, como a Baiá, a Ione, a Ivone, aquele povo que era muito amiga dela, a Dona de Jesus, a Dona Leda, a Dezinha. Muitos apoiam, né? Não são beneficiárias, elas já apoiam o movimento, como a Dezinha, a Dona Marli, a Dona Leda, Dona de Jesus. E muita gente, graças a Deus. Hoje são 56, 53 pessoas. A proposta inicial do Instituto, além do idoso, era ter 50 idosos, mantendo 50 idosos, mas por que só 50? Né? A gente diz assim 50, mas você sabe muito bem o quanto é custoso, em todos os aspectos, cuidar bem de 50 idosos, né? Do ponto de vista de alimentação, de medicação, né? De tudo adequado a ele, de alguns artigos de primeira necessidade, né? Como precisa de fraldas, fraldões, essas coisas. E é uma grana razoável, quando junta para 50 o bicho pega. Então, ficou nesse sistema, o nosso instituto. O Instituto Olga Gordiano, o professor Olga Gordiano faz o seguinte, tem 50 beneficiários. Aí, com o tempo, né, já tiveram 2 que faleceram, aí tem gente na lista também, vamos dizer assim, tem mais gente inscritos. Mas a gente só tem condição de atender, e atender bem, a 50. Então, não vamos forçar a barra para ficar aquela coisa de enganação, de fazer que atende e é só enganação. Não, é um atendimento mesmo, Genaro, mensalmente, a essas famílias, de toda a alimentação adequada, ao que você disse bem, adequada aos idosos. Por exemplo, a alimentação que vem é adequada a quem tem aquela idade, de 60 anos, de 70 anos, de 80 anos. Então, é por isso que o Instituto tem 50 e a gente passa a atender esses 50 numa qualidade em que tem aí nossa irmã à frente, a Imaculada Gordiano, que é uma empresa, a empresa dela, que é um escritório de advocacia, juntou mais outras empresas e tem esses donativos para que a gente consiga atender bem essas famílias. E a gente percebe, Genaro, as famílias satisfeitas, sabe? As famílias de um modo geral, não só o idoso, mas seus filhos, as mulheres que ainda são vivas, né? Aqueles que são casados, tem deles ainda que são atendidos, ainda os 2, né? Na mesma casa. Isso é muito importante. E essa sequência, ela vai ser mantida, se Deus quiser, por isso. Porque, como você disse, tem os filhos, tem os netos de Olga Gordiano e netas também já estão envolvidos no Instituto, já sabem o que é, para que é, tem aquele sentimento de solidariedade com a comunidade em que nasceram, em que viveram e vivem, né? Então, vai continuar. O Instituto Professor Olga Gordiano tratando nesse primeiro tópico, que é o idoso. Embora tenha também a parte cultural, que aí envolve os jovens, as crianças e jovens, no ponto de vista da aula de música, né, principalmente, que ela era uma poeta. Então tem essa sequência. Já existem alguns shows lá que o Instituto contrata as crianças e jovens que têm do coral aqui do CEPAM, do coral das escolas, e vão lá fazer esse trabalho para os jovens. Aliás, os jovens idosos, né? Os jovens, as crianças vão fazer um show para eles. Nesse momento de confraternização, Dia dos Pais,
de Natal, de São João, essas datas comemorativas, Semana Santa, né? Então tem tudo isso. E aí é uma relação muito importante. Você, como ninguém, que você é dessa área também, de conselhos, de juventude, de idosos, você sabe o quanto a gente sente de volta aquela gratidão. Ela é muito importante, é impagável, né? Do ponto de vista financeiro, é impagável aquela gratidão que a gente sente deles, a alegria que eles sentem e a felicidade naquele momento. Era isso que a gente queria passar para você nesse sentido. Então, como ela cuidou, a professora Olga Gordiano, que foi do Fundo Rural 8 ou foi 10 anos, cuidou de mais de 2.000 famílias em Trairi, do aposento dessas famílias, né, que a gente chama aposento, da aposentadoria, criou aquela relação de muita amizade também deles para com a família dela, ela, os filhos, o marido Barbosa, filho, né, que também cuidava, ajudava muito nas épocas da entrega dos carnês, que é o carnete, que a gente chamava os carnetes, e daí a relação muito importante que a gente teve com o povo de Trairi nesse momento, naqueles anos, né, de 80 para até perto de 90, nós tivemos essa felicidade. Eu morava em Fortaleza, fazia faculdade, mas alguns momentos de férias que estava aqui, ou às vezes final de semana, vinha ajudá-la naquelas filas enormes para entregar os carnês, e daí a gente travou um grande conhecimento com muitas pessoas das famílias de Trairi. Foi muito importante para a gente também. Renato. Pronto. Marcelo, é assim, esse programa do Conselho do Idoso, né, graças a Deus, como todos, hoje também muito especial, por conta de nós estarmos tendo a oportunidade, viu, Marcelo, de conhecer um pouquinho mais o seu Barbosa filho. Isso. E a dona Olga, que são os patriarcas, né, de uma família numerosa e que também são filhos de outra família numerosa. E que hoje tem um legado e tem uma história no município de Trairi. Né? Hoje, quem não conhece ou quem de alguma forma não já teve alguma passagem pela família Barbosa. Da tia Edna Barbosa, então, de alguma Barbosa, forma, quase Silva todo Novo mundo Barbosa, foi um pouquinho forjado ou formado pelas mãos da Olga Gordiano. Da dona Olga Gordiano. Vou dar um exemplo ou aqui. Pelo seu Barbosa Filho. O Barbosa Filho foi um atendimento com a cooperativa inquestionável. As pessoas, muitos, né, em Trairi hoje, os produtores, relembram ainda o trabalho profícuo dele, que é como você disse muito bem, Genaro. Nunca ninguém faz nada só. Lógico. Era uma equipe, né? Ele apenas coordenava essa equipe, mas desenvolveu um trabalho em nome do Trairi. Muito importante com a cooperativa. E a minha mãe, você falou tudo. Lá o Fundo Rural, ainda hoje, a negada fala em Fundo Rural, né? Ainda Aquele hoje. trabalho dela também inquestionável. Então, ficou para a gente o Instituto. A gente até conversando em off, eu e você, eu dizia para você o seguinte, atende a famílias com alimentação adequada àquela idade, né, ao idoso, completa todo mês, tem a sua cesta básica completa de tudo que precisa. Medicamentos, inclusive, e alguns acessórios de primeira necessidade, algumas coisas de primeira necessidade, e vem também o quê? Todo mês vem um médico para Trairi, aquilo que a gente conversou, eu e você. Pode até divulgar agora. A minha irmã fica até triste, porque o médico vem e ele tem uma planilha de até 25 atendimentos. E para a tristeza nossa e dele, do médico, às vezes tem 6, 7 pessoas só para ele atender, né? E aí a minha irmã está até tensionando a gente, o Instituto vai abrir essa informação quando o médico estiver aqui, mesmo para aquelas pessoas que não são do Instituto, tá certo? Para que a gente consiga fazer esse trabalho ampliado também de atendimento médico. Pronto. E assim, Marcelo, nós enquanto Conselho do Idoso, né, o Conselho dentro de um município, ele é formalmente o órgão máximo para zelar pelo direito do idoso, né? Porque assim, tem todos os conselhos, cada conselho dentro da sua área específica, ele passa a ser o órgão máximo que milita por aquela classe, né? Seja conselho tutelar, passa a ser o órgão máximo, porque tem um estatuto próprio. Isso. E quando se tem um estatuto próprio, ele está até acima, né, do Código Penal brasileiro, porque, por exemplo, só para ficar bem entendido, um idoso hoje, ele, dependendo da idade, ele já vai ser apenado dentro do Estatuto do Idoso. Da mesma forma como um adolescente, né, não vai apenado pelo Código Penal brasileiro. Isso, tem o específico dele, né? O específico. Então, quando uma classe
tem um estatuto É próprio, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é isso aí, né? ele passa a ser maior, aquele estatuto, do que até a lei que rege todo o resto do Brasil, como, por exemplo, o Código Penal brasileiro. Isso dá importância para se entender o poder que aquele instituto específico tem. Ele já está acima de outra lei que todo mundo está abaixo dela. Mas aquela classe não. Se referindo aqui especificamente à classe de criança e adolescente e à classe de idoso, que os estatutos são muito similares, a gente muda praticamente as idades. Mas no final são muito próximos. E assim, hoje nós temos o Conselho do Idoso, que é o Conselho Municipal, né, Conselho Municipal de Garantia dos Direitos dos Idosos. Esse conselho ele funciona ali de frente ao Raimundão, de frente ao Colégio Raimundo Nonato Ribeiro, onde também funciona o Cadastro Único, e na Sala Superior o Conselho, aberto de segunda a sexta-feira em horário comercial, manhã e tarde. E a importância do Conselho é zelar pelo direito do idoso, da mesma forma que, por exemplo, o Conselho Tutelar é zelar pelo direito da criança e adolescente. Às vezes eu faço essa assimilação, porque como eu passei também 7 anos no Conselho Tutelar, então, na verdade, Marcelo, são 2 extremos, mas para mim foi fácil. Porque muda pouco, Marcelo. São dois segmentos vulneráveis, né? Uhum. Um pela tenra idade e o outro pela condição já de muita idade. Muda praticamente as idades, né? E assim, nós tivemos a conferência do CMAS, que é Conselho Municipal da Assistência Social. No Conselho, no CMAS, no Conselho Municipal da Assistência Social, CMAS, onde também esse conselho é o Conselho da Assistência, Conselho Municipal da Assistência Social, então ele é diretamente o Conselho da Secretaria de Assistência Social. Aí também lá participam o Conselho da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Também o Conselho de Educação e também o Conselho do Idoso, que é Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos de Trairi. Então, assim, o Conselho, nós, na conferência que teve quarta-feira passada, uma das coisas colocadas foi a questão de um fundo. Porque o Conselho existe, mas o Conselho não tem fundo. O Conselho não tendo fundo, ele financeiramente se torna impossível ajudar diretamente as instituições que trabalham com os idosos. E eu estava no eixo 1. Mas eu vi que o eixo 3 era o que tratava de fundos e de repasse. Eu dei uma fugidinha, fui lá para o eixo 3 e lá explanei a importância de se colocar como proposta municipal a criação do fundo do idoso, do fundo para o Conselho do Idoso. Tem um orçamento, então, próprio para o fundo do idoso. Só fazendo um paralelo para todos que estão nos acompanhando entender muito fácil. Existe o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Este conselho tem um fundo, foi criado um fundo. E, desde janeiro deste ano, ele recebe um repasse da Prefeitura direto do FPM de 0,3%. Parece pouco, Marcelo. Mas esse 0, isso é no mínimo, viu? O prefeito colocou como no mínimo, é bom dizer no mínimo. Legal, para não ser menos. Ali dali para cima, né? Pronto, ficar entendido isso. No mínimo, 0,3%. Isso o nosso prefeito Marcos Prado repassa todo mês. Dá uma quantia, arredondando, que foi o que ele fez, já que é mínimo, de no mínimo R$5.000, já que o bruto, o líquido desse 0,3%, chega a 4 e alguma coisa. Mas, se, dependendo do FPM, esse repasse for 10 mil, é 10 mil obrigatoriamente. Mas, dependendo dos projetos que lá possam estar para criança e adolescente, e o prefeito vendo a importância
em depositar uma quantia maior para beneficiar projeto X e Y, que vai diretamente à criança e adolescente, eu estou trabalhando paralelo. Ele pode depositar 8, 10, 12, 15, 20. Isso aí como contrapartida local, né, do município? Local. Eu estou falando isso porque nós do Conselho do Idoso estamos também nessa militância, já colocando dentro do projeto municipal, da conferência, que as conferências elas têm uma referência para o município, e isso vai agora para o estadual, embora, tirando até o estadual, porque tem a conferência estadual e a federal. Mas mesmo que, independente de estadual e federal, a nível municipal, já há uma proposta de 0,3%, que nós precisamos apenas sensibilizar o nosso prefeito, para que esse projeto vá para a Câmara Municipal e daí fique também liberado para trabalhar com idosos 0,3%. E aí eu quero deixar claro, porque algumas pessoas, vendo o meu interesse em defender essa proposta, parece que interpretaram mal. Perguntaram assim: Genário, como é que tu vai gastar esse dinheiro? Como é que gasta? Como é que tu vai fazer? Aí eu aproveitei o momento, nessa sala 3, né? E expliquei, fazendo logo um paralelo ao que já existe. Porque como já existe, é fácil. Você só muda as posições de olhar. Eu disse, olha, o conselho, ele não pega em R$1 do dinheiro. O conselho se reúne mediante uma tomada de projetos e delibera que aquele recurso que está numa conta específica do fundo seja transferido para atender um projeto específico. E quem transfere o dinheiro é o conselho? Não, como eu disse, o conselho ele não pega em nenhum real e nem ele tem o número da senha da conta. Mas ele delibera mediante uma reunião e um edital que a Secretaria de Assistência Social, no caso nós estamos falando da assistência, né? Delibere, entregue via contas bancárias a quantia de tanto mediante um projeto apresentado. Não é só assim entregar, porque há um projeto que está dizendo como vai gastar, com o que vai gastar, o orçamento direitinho. E aí a Secretaria de Ação Social passa esse recurso da Secretaria de Ação Social para a conta da instituição. E o Conselho, o que é que faz posteriormente? Após esse repasse, o Conselho toma ciência disso, lógico, de forma oficial, e ele acompanha a execução desse projeto até receber o relatório final da instituição, com as notas fiscais, com a forma que se há de provar que o dinheiro foi gasto mediante aquelas compras ou seja o que for, medicamento, merenda, entretenimento, da forma que esse dinheiro foi gasto. Esse é o trabalho do Conselho. E isso é garantia de direitos. Ter dinheiro hoje significa garantia de direitos. Porque é difícil se fazer alguma coisa sem recurso. Então, é muito importante que a gente possa se dar as mãos e aconteça esse fundo oficialmente do idoso, para que o Conselho possa ter um fundo e daí ajudar as instituições que já desenvolvem trabalhos e com certeza despertar o interesse por outras que poderão atuar também dentro da garantia de direito à pessoa idosa. Essa é a proposta do Conselho. Realmente não estamos fazendo nada muito além da nossa obrigação e do nosso papel ao qual nos propomos, e o que a gente espera é que no decorrer desse ano a gente consiga realizar esse projeto, esse sonho, e o Trairi tenha mais esse ganho, como, graças a Deus, tem o ganho do fundo do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência. E também, Marcelo, esse fundo pode receber outros dinheiros, outros repasses de outras instituições, que da mesma forma também é transitada via conselho. Não é que o conselho pode cair 1 milhão. O conselho não pode comprar uma caneta desse 1 milhão.
Mas todo esse 1 milhão ele é deliberado via conselho. Isso é importante, porque não é apenas um repasse, é um repasse e um acompanhamento. Esse é um dos grandes papéis dos conselhos. Acredito, Marcelo, que nós estamos no rumo certo, no sentido de organizar esse fundo, e já começando pela conferência, onde foi aprovado por todos, por unanimidade, que estavam ali na conferência. Com certeza, já do nosso conhecimento, essa proposta, e já foi assim, 0,3% do FPM, a criação do fundo. Criar um fundo, já tudo já escrito já na proposta, criar um fundo com um repasse de 0,3% do FPM. O que foi que nós fizemos enquanto Conselho do Idoso? Um Ctrl+C, Ctrl+V. Copiamos o que está dando certo no Conselho da Criança e do Adolescente e trouxemos para o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Só isso. Nem mais e nem menos. Nem nós pedimos mais e não pedimos menos. Acredito que todos os dois conselhos trabalham com pessoas em vulnerabilidade, com estatutos próprios, lei definida, e que todos os dois têm o mesmo peso no sentido de importância e relevância para o município. Tanto as crianças, certo, como os idosos. E o que nós também interessamos, Marcelo, é somar forças, certo? Instituto, Dona Olga, Conselho do Idoso e outras, para que a gente possa sensibilizar. Porque uma das coisas que me perguntaram lá também, na mesma sala 3, é: Genário, e como é que se gasta esse dinheiro? Tem alguma instituição assim aqui no município de Trairi? A pergunta ela foi meio capciosa e meio que assim, para que esse fundo, Genário? Se aqui não tem instituição que trabalhe com idoso. Aí eu disse assim, olha, na verdade foi assim, minha perreada, eu nem citei a Olga Ribeiro, a dona Olga Gordiano. Eu disse, olha, pode não ter, mas na hora que tiver o fundo, aparece 10. E aí estava assim ao lado, ouvindo a conversa, a dona Graça, lá do Guajiru. Aí ela olhou para a perguntante e balançou assim a cabeça, como quem diz, é verdade o que o Genário está dizendo. E aí nós seguimos, graças a Deus, a proposta foi aceita, eles entenderam que ali é um momento de garantia de direitos e que o dinheiro é importante para garantia de direitos. Porque é claro que o Conselho do Idoso não precisa de dinheiro para atuar. Ele é independente dentro de todas as suas atribuições, e um detalhe, órgão máximo e independente dentro das suas atribuições. Então, dentro das atribuições do Conselho do Idoso, ninguém pode chegar e dizer, Genário, não faça aquilo para aquele idoso ou não defenda aquele direito do idoso, porque isso não vai funcionar. O Conselho é órgão máximo e dentro das suas atribuições, independente de qualquer outra instância que seja também do poder. Queria só para nós finalizarmos, agradecer ao Marcelo, né, a família Barbosa que está nos acompanhando, a sua irmã, a Imaculada Gordiano. A Imaculada Gordiano. A Tereza Gordiano, a Imaculada é a presidente. Presidente, né, do Instituto Olga Gordiano. Isso. Que deu início... aliás, é Olga Gordiano Barbosa. O Instituto, a nomenclatura é Instituto Professora Olga Gordiano Barbosa. Mas, Marcelo, eu estava sentindo falta do Barbosa. Pois é, mas tem. E eu não tinha perguntado porque eu fiquei com cerimônia. Porque assim, né, algum tempo atrás o seu Barbosa a gente são habituados, mas na verdade, até para ter essa referência de quem era a Olga do Barbosa, né? Então o Instituto é completo mesmo, é Instituto Professora Olga Gordiano Barbosa. Não, é porque eu fiquei com vergonha, sabe? Porque eu disse, para não perguntar, não. Eu digo, mas será que escolhe o seu Barbosa? Eu digo, não acredito. Não, mas que bom que eu sei agora. Tem, exatamente. Você tocou, quando você falou Instituto Olga Gordiano, aí eu lembrei, porque é Instituto Professora Olga Gordiano Barbosa. O registro dele é esse, o oficial. Não, Marcelo, mas sempre diga Olga Gordiano Barbosa. Exatamente. Olha, porque você quase me fez... Eu estava aqui constrangido, porque como o seu Barbosa, a gente sabe da história dele que é cheio de peripécia, né? Aí eu pensei, rapaz, mas será que excluíram o pai? Mas eu não acredito.
Mas aí, graças a Deus. Não, agora eu vou até mais aliviar para casa. Porque, inclusive, assim... Não, mas diga sempre o nome todo. É sério, me gerou preocupação. Com certeza. Porque o seu Barbosa é cheio de presepado, né? Se eu né? tivesse trazido aí, eu vou até deixar com você aqui uma publicação que tem no Dia das Mães, que foi maravilhoso. A camiseta, vai trazer para cá também. Lá o nome está lá, na placa, Instituto Professora Olga Gordiano Barbosa. Graças a Deus. Tá certo? Bom, então, Marcelo, da minha parte está encerrado, né? Não, o programa do Conselho do Idoso de Trairi por hoje, assim, com muita felicidade, com muita satisfação, deixando o convite para o seu Barbosa. O Barbosa, e um dia que a Imaculada estiver mais tranquila também virá. E tem outros, né? Tem outros da direção também. Tem a Tereza, tem a Socorro, tem todo mundo que participa da direção, o Henrique. Pronto. Inclusive o Henrique agora é universitário, né? Universitário, cara. Rapaz, se a gente for falar sobre o Henrique aqui, vai ser outro dia, mas vamos deixar para depois. A história dele ainda deixa depois. Tu vê a onda que tu convenceu o homem a fazer faculdade. Daqui uns dias eu tô chegando lá e pedindo para ele me atender. Sim. Com certeza. Mas você também deve. Ó, nós vamos terminando por aqui com uma satisfação. O programa do Conselho do Idoso só tem sentido por conta desse tipo de programação que está sendo exercida. O Instituto Professor, repetindo o que você disse, o Instituto Professor Olga Gordiano Barbosa está muito alegre também de ter participado aqui desse momento. E com certeza, sempre que o programa e o Conselho precisar do Instituto Professor Olga Gordiano Barbosa, pode contar conosco, Genara. A gente sabe... A gente diz isso, pode contar conosco, porque são 10, né? Rapaz, a gente sabe que todo mundo está disposto a dar a sua contribuição. Então, não faltará. E eu sempre que me falo desses conselhos, que algumas pessoas reclamam, desses conselhos não fazem nada. Gente, olha, se não fossem esses conselhos, vocês imaginam as aberrações que deveriam acontecer. Acontece muito menos aberração por conta da ação desses conselhos, Genaro. Eu tenho certeza disso, porque eu acompanho muito de perto, e aí a gente vê muitas coisas, muitas políticas públicas ainda longe de serem resolvidas, mesmo todo mundo sabendo que precisa cumprir aquela lei. A lei do idoso, por exemplo, é simples. Ela é do idoso, mas serve para todos nós. Agora é porque atrapalha muito ao idoso mesmo, muito mais. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo percebe isso. Veja nossas calçadas em Trairi. Uma pessoa de 70 anos, de 70 anos, 80 para andar nessas nossas calçadas, meu amigo. Tem Zé. Então, mas é isso que o Conselho vai servir, vai pressionar, vai tensionar com os governantes e com as pessoas responsáveis, e nós vamos conseguir resolver também esse problema. Muito obrigado. Marcelo, em nome do Instituto fique tranquilo, faça as suas considerações finais. Nós vamos ter outros programas para nós debater esses problemas que foi aqui alavancado, mas não dá nem para começar. Dá não. Mas fica o convite para o seu Barbosa Filho. Isso. Certo? Levaria o convite para ele, com Imaculada, certeza. Presidente do Instituto Olga Gordiano Barbosa. Isso. Marcelo, vice-presidente do Instituto, e outros convidados que você possa querer. Tá certo. Se possível, nós gravando também, não só em áudio, certo? Tá certo. Mas esse é o convite do Conselho do Idoso. Fique aí já preparando muito esse feliz. momento. Estamos muito felizes. Termine as suas considerações e feche. Dizer para você que estamos muito felizes, todos que fazem lá o Instituto, professor Olga Gordiano Barbosa, lhe respeitando. E aí a gente vai estar presente em todos os momentos que vocês precisarem da gente. Podem convocar a gente que nós estaremos lá. Porque são 10, se um não puder, o outro vai poder ir, tá certo? Muito obrigado aos ouvintes que nos assistiram até esse momento, nossos agradecimentos e lembrança a todos que conhecem a gente e a família. Muito obrigado a todos. E esses passos lentos de agora caminhando sempre